Saudações, queridos terráqueos, tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende, continuando aqui as aulas do caminho Universo, no nosso nível Universo 2, na nossa terceira aula desse caminho, que é a aula Espaço-Tempo-Consciência. Espaço-Tempo, eu acho que a maioria de vocês já ouviu esse termo, mas o que seria esse elemento a mais aí? E é isso um pouco que a gente vai conversar nessa aula de hoje, tá? Então, uma observação. Vocês estão vendo que o cenário nos primeiros níveis era um cenário todo branco, neutro, eu ali com a camisa preta explicando e tal. Agora vocês estão vendo aqui uma cama, ou o quarto de meu filho, enfim. As coisas mudaram, aquela parede não tem mais, o computador que eu gravava aquilo não tem mais muita coisa. Então, o importante, e eu sei que vocês estão se preocupando, é com o conteúdo, beleza? Então aqui a galera de Boa da Galáxia, vamos junto. Então, para começar, quando ouve o termo espaço-tempo, né, e consciência também, primeira pergunta, o que é espaço? Vamos ler aí um conceito. Espaço é a extensão ideal, sem limites, que contém todas as extensões finitas e todos os corpos ou objetos existentes ou possíveis. Tá? Esse é o conceito que tem no nosso dicionário. Então a gente vê aí, ó, o plano cartesiano, as três dimensões do espaço, né? Eixo x, y, z, largura, altura, né, comprimento, largura, comprimento e altura. Então o espaço seria a localidade, tá? Definida nessas nossas três dimensões. Vamos seguir. E o que seria tempo? Determinado período considerado em relação aos acontecimentos nele ocorridos. Época, tá? Então, tempo é um período onde a gente consegue catalogar acontecimentos. Tá? Então, nós humanos aqui, nós temos a nossa marcação temporal. Inclusive, nós temos a nossa velocidade de percepção temporal. Isso também é um outro detalhe. Então, quais são as nossas medidas de tempo hoje? Né? O padrão internacional aí nós temos o segundo, aí nós temos o minuto, a hora, né? Dias, meses, anos, e aí vai, séculos, milênios. Então, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, equiparou um segundo a 9, quanto ali? Bilhões, 192 milhões, 631.770 ciclos de radiação, que correspondem à transição entre dois níveis de energia do átomo do Césio 133. Facinho, né? Então agora existe um parâmetro aí para definir o que é o segundo. Então não tem um relógio lá guardado em um lugar que está marcando o compasso de um segundo. Então agora estamos numa precisão atômica. E o negócio é preciso mesmo, tá? E da mesma forma como eu falei de escalas grandes, tem escalas pequenas de tempo. Tem o milissegundo, microsegundo, nanosegundo, picosegundo, como tem aí na tabela direita, tá? Então tempo, gente, por isso que Tesla, lembra a aula passada? Energia, frequência e vibração. Por que ele não falou tempo? Tempo é algo relativo. Então, por exemplo, vamos viajar aqui. Imagina só que você está parado e aí você vê durante um minuto o que acontece. Durante um minuto passa um carro, desce uma mulher, e aí vai numa loja, volta, entra no carro de novo, passa uns pombinhos voando, passa uns cachorros na calçada, pronto, acabou um minuto. Durante um minuto, né, devido à velocidade de ação, né, de tudo que está ao seu redor, do que os seus sensores captaram e do que a sua mente conseguiu processar de informação, naquele um minuto aconteceu essas coisas, certo? Aconteceram essas coisas. Agora imagina só que nós somos uma outra civilização, em um outro planeta, com outro nível aí de percepção de sensores. E nesse mesmo minuto, se a gente fosse correlacionar em um tempo universal, aqui a gente tinha construído uma cidade. Tinha se passado 500 anos. Ou seja, olha como lá o tempo é diferente, Rodrigo? Não necessariamente. Mas o nível de percepção de acontecimento, sim. Ou seja, eles vivem uma dimensão muito rápida, uma frequência muito rápida, né, de ações e de acontecimentos. Daí a gente vai vendo que a coisa começa a ficar mais complicada. E a gente sabe que o tempo ele está correlacionado com o espaço. E como o espaço ele sofre curvaturas devido à gravidade, a gente já viu isso, mas a gente vai ver também.
Então, essa curvatura, devido à gravidade no espaço, faz com que o tempo também seja diferente. E aí a coisa começa a dar um nó na mente da gente, né? Mas vamos em frente. E o que é consciência? Temos o espaço, temos o tempo naquele período, e o que é que seria consciência? Vamos a essa definição do dicionário. Consciência seria conhecimento, convicção, discernimento, compreensão, sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Essa é a definição do dicionário. Explicou o que é consciência? Não. Alguém explica exatamente hoje, seja na ciência, na física, o que é na biologia, na psicologia. Alguém consegue definir precisamente o que é consciência? Não. E aqui a Academia Universalista, você, Rodrigo, aí, vai explicar? Não. A gente vai imaginar. Mas eu acredito o seguinte, que consegue compreender. Lembre que você citar um conceito bonito é uma coisa, você compreender é que na aula passada, você tem que vivenciar aquele aprendizado, você tem que ter os sensores para perceber aquilo. Você compreender exatamente o que é uma consciência, talvez seja a mesma coisa você compreender o que seja o universo inteiro, tá? Então, olhem essas imagens. Consciência, para mim, é um conjunto, certo, do universo capaz de perceber a si mesmo e o que está ao seu redor. E isso a gente pode ir para escalas enormes ou muito pequenas. Né? Quando fica aquela questão, uma formiga tem consciência? Aí tem algumas vertentes espiritualistas que falam, não, ele não é uma formiga, não é uma consciência, é um princípio espiritual. Dê o nome que você quiser, eu dou uma consciência de outro grau de instrução, outro nível de percepção. Mas ela escolhe, ela tem fome, vai comer, não vai, cruza, não, enfim. Né? Um animalzinho, uma planta, uma bactéria, uma célula sua, na minha opinião, toda manifestação da realidade, isso talvez a gente vai ver mais pra frente aqui, seja uma manifestação de consciência. Vamos lá. Esse slide eu mantive aqui, é o mesmo slide da aula anterior, que quando a gente fala de espaço, tempo, consciência, quando a gente está falando de realidade, daquele campo, a gente está falando basicamente, né, em cima de matérias, ondas e energia. Ou seja, um espaço, um vazio, um vácuo do nada aí. Lembrando que você, o seu corpo, seu celular, seu tablet, sua TV, todo o planeta, todas as galáxias das galáxias, todo esse universo, todo ele, toda essa matéria é formada de 99,99999% de vazio. Ou seja, de toda a nossa realidade, o que a gente chama de palpável, de matéria, é nada. Que tudo é vazio. Então você é praticamente uma bolha vazia de ansiedade, sacou? Então, peraí. É muito vazio, é muito nada para explicar a existência. Como é que o nada, a não existência, vai explicar a existência? Talvez a gente não esteja enxergando direito o que é esse nada. Então, o que é esse campo? Com certeza é algo que vai além de matérias, ondas e energia. Então, esse campo, ou seja, isso que define o espaço, tempo, que é uma coisa só, a realidade e as suas consciências, talvez seja a mesma coisa. Tenham a mesma propriedade, mesma geometria, mesmos elementos. Então aí você já conhece, né, algumas definições de conceitos do que seja matéria, energia e onda. Onda como movimento, né, uma perturbação oscilante. A gente vê que muitas coisas, né, como a luz, a dualidade, né, onda partícula, a gente vai falar sobre isso, se propagam nesse campo, nesse meio, gerando matéria e tudo tendo ação, tudo tendo movimento, ou seja, tudo tendo essa capacidade chamada de energia, que talvez não seja só uma capacidade. E a gente vai lembrando, ressalva. Para não dizer que eu não avisei, eu vou avisar provavelmente algumas vezes daqui para frente. No final da aula física quântica, que foi a primeira desse nível, eu avisei que até ali eu tinha mantido muito na ciência. Daqui para frente tem muita metafísica. O que é isso? Além da ciência, muitas hipóteses, tá? E aí vamos viajar em algumas aqui agora. E aí é o seguinte, quando a gente vê realidade virtual, lembra que, né, que tinha um carinha jogando sinuca sobre realidade virtual, na percepção de realidade? A gente lembra de videogames, de uma realidade virtual, de uma Matrix. E todos os videogames, tudo que é virtual, ele é formado como nós, consciências, programamos, criamos um mundo para ser mostrado para os seus sensores, ó,
em cima de bits. O que são bits ou pixels, né? São coisas diferentes, tá? Mas bit como a menor unidade computacional, né? O nosso sistema binário hoje é 0, 1. Mas vamos falar de uma tela de um pixel, certo? O menor ponto possível ali, onde tem as cores RGB, né? Que é o vermelho, o verde e o azul, que geram as cores no seu monitor. Então imagina que nossa realidade, qual seria o menor pontinho possível? É o átomo? A gente já viu que não. Toda hora estão quebrando o átomo e dentro do átomo, dentro das partículas atômicas tem subatômicas e vai quebrando, e até agora não parou de quebrar, né? Então, o que seria isso? E eu achei interessante quando eu ouvia falar sobre comprimento de Planck. Comprimento, cara, eu forçava a minha mente para imaginar algo menor possível. Diminuir a célula, ia diminuindo muito até chegar uma molécula lá dentro, e diminuindo até chegar o átomo, aí diminuindo dentro do átomo. E eu achei que já tinha chegado num lugar muito pequeno e eu vi que isso aí é enorme ainda, perto de um comprimento de Planck. Falei, caramba. E aí eu vou ler com vocês aí o seguinte, o que seriam as unidades de Planck, para a gente chegar a esse bit da realidade, ou pixel da realidade. As unidades de Planck, ou unidades naturais, são o sistema de unidades proposto pela primeira vez em 1899 por Max Planck. Lembra? Foi citado, um gênio aí, na aula na física quântica. Então, o sistema mede várias das magnitudes fundamentais do universo: tempo, longitude, massa, carga elétrica e temperatura. O sistema se define fazendo que estas 5 constantes físicas universais da tabela tome o valor 1, quando se expressa em equações e cálculos em tal sistema. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu não compreendo, tá? Mas eu coloquei aí quais são as constantes físicas fundamentais. Por exemplo, vou me prender a uma que é a constante, a velocidade da luz no vácuo, que é representada pela letra C, né, da velha energia igual a massa vezes C ao quadrado, velocidade da luz ao quadrado, onde ela no vácuo é constante, aproximadamente 300 mil quilômetros em um segundinho, tá? Então o que acontece? Ele pegou dentro das fórmulas onde tem essas constantes, ele colocou essas constantes como uma unidade, como um. E aí geraram o quê? Comprimentos, ou seja, outras propriedades do sistema Planck. E aí eu destaquei o comprimento de Planck, onde é 1,61, arredondando, vezes 10 a menos 35 metros. Gente, é muito zero depois da vírgula. É muito pequeno. Vocês fazem ideia disso? Não, nem eu. É aquilo que eu falei, você imagina algo menor possível, ainda isso está muito distante, em termos de menor possível, tá? Ainda escrevi aí, ó, comprimento de Planck. Pense em algo pequeno, agora diminua trilhões de vezes. E é nessa pegada, tá? Aí embaixo a referência para vocês lerem mais, se tiverem curiosidade sobre as unidades Planck, tá? Mas como é que ele vai nos ajudar? Aí, por exemplo, existem aí uma escala, onde você vê ali, ó, por exemplo, o átomo, ele está em torno de 10 a menos vamos botar 10 a menos 10 metros. Átomo. O núcleo atômico, em torno de 10 a menos 15 metros. É o núcleo atômico, 10 a menos 15. 10 a menos 35 é que você vai chegar no comprimento de Planck. Aí tem uma escala aí que vai descendo, vai descendo, vai descendo. Ou seja, até o tamanho Planck seria o menor tamanho possível de flutuação do campo espaço-tempo. Menor tamanho que consegue a gente medir, flutuar, oscilar, certo? Então é isso aí. Tô olhando aqui pra baixo que é a gatinha, gente. Fez cirurgia na próxima aula, na aula anterior. Eu também falei isso, que eu tô gravando no mesmo dia aqui. Ela tá aqui fazendo barulhinho, mas tá bem. Foi castrada. Tá ótimo. Né, menina? Vamos seguir, galera. Então é o seguinte. O comprimento Planck está além das fronteiras de detecção sem interferências. Ou seja, isso é muito além do que a gente pode lidar hoje. A gente conceitua isso, tá? Ou seja, além das fronteiras do tempo e da velocidade da luz. Pois é. Então vamos lá, vamos em busca desse pixel, desse bit da realidade. E aí, de novo, ressaltando algumas imagens para lembrar o que seria o campo espaço-tempo, né? Seria essa rede. Muita gente usa essa imagem de cima na esquerda, você está vendo aí, a Lua e o planeta Terra. Que isso aí é para representar que a massa gera uma deformidade no espaço, né? Fazendo com que os movimentos, né, sejam diferentes, ou seja, quando você se aproxima
de um corpo muito massivo a uma, entre aspas, força que o direciona para ele de atração. A gente vai ver que gravidade não é bem uma força, é a própria deformação do espaço, tá? E sempre representa dessa maneira assim, bidimensional, tudo em cima de um pano. Mas a realidade ela não é bidimensional, a gente viu, é tridimensional. Então olha aí na direita, o planeta Terra, aí você vê uma rede aí, no caso cúbica, e quando está se aproximando da massa, ela se curva, se tende, né, ao centro aí desse astro, desse ser, o que seja, né? Ou seja, do planeta Terra. Só que esses cubos são muito grandes. Esses cubos, ou seja, esses bits, esses pixels estariam em termos de nível Planck. Tá? Jamais a gente conseguiria representar. Menina, não rasga isso aí não, menina. Deixa a sacola aí, vai. Porque gato adora ver papelão, né? Mas vamos seguindo. Então, aí embaixo, a gente está vendo algumas imagens, lembrando pra gente as ondas, onde esse campo, gente, isso é uma coisa até nova. A gente via como uma coisa parada, mas esse campo ele vibra. E sabe por que eu posso afirmar isso? Porque recentemente os cientistas descobriram as ondas gravitacionais. Ou seja, a gravidade, ela deixa de ser uma coisa, né, retilínea, ali, direta, vamos dizer assim, mas para algo que oscila, para algo que flutua, né? E isso muda completamente. Ou seja, a gente pode até viajar aqui. Será que daqui a pouco, um exemplo, a gente não vai definir que cada conjunto de massa não gera uma onda gravitacional diferente? Onda essa que, se você conseguir interagir, você pode amplificar ou não, ou destruir, e aí seria um princípio antigravitacional? Estou viajando aqui, hein? E aí embaixo, na direita, estamos vendo a representação da flor da vida, que a gente viu bastante nos níveis anteriores, onde seria a unidade, certo? Unidade fractal do todo, de toda essa malha. Mas ela é a unidade menorzinha? Não, certo? É a unidade que a gente consegue interagir naquela escala. Mas se for para singularidade, vai ter outra, vai ter outra. Se a gente viu que a flor da vida vai. Lembra que eu coloquei umas animações que ela vai se expandindo, forma outra unidade vetorial do equilíbrio, aí se expande fractalmente, forma outra flor da vida, se expande, outra se expande. Ou seja, é o tudo representado em todos os pontos. Né? Isso é. Olha, fractal infinito, gente. É difícil lidar com esse conceito. Então, esse bit de realidade, a quem eu chamei, existe até o termo bit quântico e tal, mas não tem nada a ver. Isso foi uma expressão que eu criei aqui, tá? Não estou me relacionando a esses outros bits. Seria a menor percepção de oscilação desse campo, tempo e consciência. Por que consciência, Rodrigo? Até agora eu não entendi. Gente, o tempo. Vamos pensar aqui comigo. Você acha que existiria o tempo se você não tivesse memória? Você, eu estou dizendo como observador, aquele que registra, que sente, certo? Seja ele o que for, ET, você, um animal ou o que for. Sem memória não existe tempo. Você não tem memória, você não lembra de nada. Então, não existe amanhã, nem existe ontem, só existe um agora, tá? E talvez você não consiga nem ver a percepção do movimento. Então, o tempo, na verdade, é uma coisa intrínseca ao quê? A memória. Então, pensando no universo como energia, frequência e vibração, o que a gente chama de tempo talvez seja a memória registrada no campo. Bem filosófico, muito louco, muito difícil até de eu compreender, mas não deixa de ser uma hipótese para a gente pensar, né? Filosofar sobre isso. Mas vamos seguir aqui. Então, falando de novo aqui de matéria, ondas e energia, a gente viu o seguinte. Lembra que a gente está falando de elétron, fóton? Lembra que a gente falou na aula de física quântica, aqueles pacotes de energia das ondas eletromagnéticas, desse movimento ondulatório, são tamanhos muito pequenos, tá? Então, nesse tamanho aí, muitos movimentos começam a ser duais, ou seja, a matéria se comporta como onda, refrata como onda, né? E aí vem aquela coisa da dualidade. E aí embaixo eu vou começar a imaginar algo com vocês. Olha que interessante, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, o que a gente enxerga, o que nossos sensores captam, olha aí embaixo, o espectro de luz visível, né? Que vai aí do violeta ao vermelho. Lá em cima tem um espectro maior, que vai de raios gama a ondas de rádio aí, ó. Né? Dependendo do comprimento de onda, ou a frequência, ou comprimento de luz,
isso é infinito. A gente não sabe qual é o menor, qual é o maior. E o que a gente enxerga é nada, é uma lasquinha mais escurinha ali, ó, preta ali, ó. Bem pouquinho. Então, o que a gente consegue perceber diretamente pelos nossos sensores não é nada quase. Agora, indiretamente, a gente já conseguiu desenvolver muita coisa. Todo mundo consegue esquentar uma coisa no micro-ondas. A gente ouve um rádio, ou seja, a gente consegue manipular indiretamente um espectro já muito maior. Né? E aí embaixo uma representação dessa malha, certo? Geométrica, que sempre quando você definir o que seja um ponto, ela vai estar dentro de uma mesma geometria, que seria a flor da vida, certo? Naquele mesmo ponto. Mas sempre que você deslocar, você vai estar caminhando dentro de uma mesma geometria. E mudando a escala, vai estar dentro de uma mesma geometria. E isso é fantástico. Pontos formados de N pontos, tá? Gente, e essa luminária, na verdade, eu achei fantástica. Olha que bonito isso. Dá para filosofar muito sobre isso aí. Existe uma fonte de energia, a lâmpada. A lâmpada é a fonte. A energia vem dela. E a energia, ela se propaga através de uma malha, que seria a própria luminária, incidindo nas paredes, no seu mundo exterior, uma realidade geométrica, um padrão. Então essa luminária praticamente está revelando como funciona a estrutura do universo. Tá? E eu vejo basicamente dessa forma. Então vamos seguir. E aí alguns exemplos, né? Como a gente falou agora, pouco de matéria de energia novamente. Aí você pode ver que os sólidos, né, platônicos aí são geometrias aí fundamentais, onde todas elas você consegue formar derivadas da própria flor da vida, né? Toda a geometria sagrada aí, ó, The Flower of Life, geometria sagrada. E, então eu acho um estudo fantástico, eu acho que é um estudo que parte não de um estudo para tentar adequar a natureza a ela, mas é um estudo que parte da observação da natureza para poder compreender esse padrão que o universo nos ensina, nos explica. Olha, galera, tudo existe em cima de padrões, de proporções. A gente viu, né, Fibonacci, aquela coisa toda. Então, o campo, olhem de vocês, ó, possui um padrão, uma geometria que define como a energia se manifestará, seja em percepção ondulatória ou sólida. Opa, a coisa começou a melhorar. Repare que do ponto aí da flor da vida, não formam parecendo umas pétalas de uma flor. Repare que isso, ó, se você for contínuo em movimento ondulatório, ela vai seguindo em movimentos do centro radial para fora expansivo, é ondulatório. Mas se você definir um espaço finito de uma flor da vida, é uma esfera, é um sólido, é algo condensado. Ou seja, ao mesmo tempo nós temos sempre o finito expansivo ondulatoriamente, convergindo para uma singularidade infinita. Então a gente está começando a ver que o princípio ele termina sendo, entre aspas, dual, ou seja, o que é sólido começa a ser, na verdade, uma outra coisa, em uma outra perspectiva. É isso que eu vou propor aqui para vocês agora, que é a física invertida. O que é isso? Gente, essa fórmula energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, de Einstein, não é só isso. Existe também uma outra parte da fórmula, que envolve o momento aí, referencial, que eu não entendo bem, mas não entrei nesse mérito. Mas se pegando, certo? A energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, estamos definindo que as energias que a gente mensura, elas são derivadas das massas. Mas se a gente fizer uma álgebra aí muito simples e isolar a massa, nós vamos definir o universo e enxergar de uma maneira inversa. Nós vamos definir que as massas são oriundas das energias. Energias essas que ficam em cima e embaixo tem um valor da energia que é a velocidade da luz ao quadrado. É 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado. Isso é um número imenso. Ou seja, a massa é uma energia monstruosa, um número imenso, desacelerado, dividido por uma velocidade muito alta. Tá? Ou seja, a propriedade de realizar trabalho do estado de um sistema, que é energia, passa a ser um elemento diferente. Ou seja, energia talvez seja a única existência, sendo seus estados confundidos com matéria e trabalho. Ou seja, trabalho seria o fluxo de energia e os estados da matéria, os seus estados de condensação, ou seja, os seus estados de percepção, tá? Desse fluxo. Lembrando que
o fluxo ele é radial. E lembra do duplo torus? Existe uma retroalimentação da singularidade para a singularidade. Então, tudo é dual nesse sentido. E aí eu cito alguns tipos de energia, onde a gente tem química, mecânica, térmica, elétrica, metabólica, iônica, sonora, nuclear, eletromagnética, magnética. Eletromagnética separada de magnética, acho até estranho. Mas enfim, uma não está sem a outra, né? É eletromagnética. Então, todas essas energias podem ser vibrações diferentes desse próprio campo de energia que a gente vive. O vácuo está cheio de energia. Né? Tudo seria de energia. E aí a gente vai dar uma sequência aqui, que é o seguinte. Olha aí, ó, tá invertido o negócio. Inverteu, né, Einstein? Gênio. Ah, mas esses caras falam demais. E falando de física invertida, olha que interessante. Vamos viajar. Imagina que esse campo, com esses tamanhos em nível Planck, Planck para nossa percepção como a menor coisa que a gente consegue interagir nessa nossa realidade, sabe? Esse campo aí, ele vibra, ele oscila com frequências diferentes, amplitudes diferentes, né, intensidades diferentes de energia nesses bits, né, nesses bits da realidade. E aí eu pergunto para você, poderia talvez existir uma fonte de energia para isso tudo? Fonte essa da energia que gera a, entre aspas, ilusão do movimento. E eu acho que uma grande analogia seria, por exemplo, um painel de LED. Olha aí embaixo nessa GIF, está passando aí. Estou fazendo até propaganda de alguém. Uma palavra info, vem de informação, né? Passando aí, ó, da direita para a esquerda em um painel LED. Buzina, vizinho. Então o que é que eu posso dizer? A palavra info está se movimentando, correto? Correto. Mas se eu perguntar para um LED, vem cá, cara, vocês LEDs aí, bits, vocês estão parados entre vocês? Estamos. O que está definido aí? A palavra info não é que a palavra info está... Buzina, vizinho. A palavra ela está se movimentando para você. Para eles, não. São LEDs apagando e acendendo e apagando, acendendo e apagando. Ou seja, acende aqui, acende aqui, apaga, acende aqui. E isso gera a, entre aspas, ilusão do movimento. Por que entre aspas? Porque senão vai cair naquela máxima, tudo é ilusão. A ilusão do movimento. Aí o cara joga uma pedra em sua cara, vai doer, ele vai dizer, não pode doer porque isso é ilusão, sabe? Para evitar as máximas coaching quânticas aí, é ilusão, entre aspas, por quê? Porque depende do referencial. Depende para quem você está fazendo essa pergunta. É ilusão? Depende para quem você está fazendo essa pergunta. Então pode ser que esse campo-tempo, consciência, espaço-tempo, consciência, consciência porque você precisa ter memória, ter a observação, o registro, tudo talvez sejam só mudanças frequenciais e vibratórias do mesmo campo, gerando aí, inclusive, a ilusão do próprio movimento desse mesmo campo. Então isso é algo que abre um precedente absurdo, inclusive, de universos paralelos. Ou seja, se o universo é uma tela, entre aspas, uma tela LED, né, nós podemos estar em uma programação, em um mundo holográfico. Podemos. Existem, inclusive, algumas coisas na física quântica que eu não entrei muito no mérito. Por exemplo, quando o elétron ele muda de camada, os cientistas eles não conseguem calcular o tempo que levou o elétron de vir para aqui, para esse orbital e para esse. É instantâneo, como no entrelaçamento quântico, né? Eles estão tentando confirmar. Então, se confirmarem que duas partículas conseguem enviar informação para o outro de uma maneira instantânea, significa que não houve velocidade de propagação, não houve tempo. Significa que quebrou todas as barreiras da física que a gente conhece. Ou seja, a informação fluiu. Se ela fluiu ao mesmo tempo, em dois pontos, significa o quê? Que ela veio de fora. A algum ponto fora da nossa realidade, emanou ao mesmo tempo. Apaga, acende. Apaga, acende ao mesmo tempo. Imagina que você está num videogame. Vamos viajar, vamos viajar. Nós estamos no nível 2, imagina o nível 3. Vamos viajar. O personagem está aqui no videogame. Você aperta o botão lá, ele apaga, ele some, entra no teletransporte e aparece aqui. Para o personagem aquilo foi surreal, eu fui instantâneo. Mas para você que está lá de fora, teve o tempo de você dar o comando do processador do videogame processar, mandar isso para a tela e fazer esses LEDs daqui apagarem e acenderem do outro lado.
levou um tempo, houve um fluxo de informação, mas para a sua realidade, para a sua perspectiva, não houve. Ou seja, para você foi uma coisa holográfica, né? Por que eu estou usando esse termo holográfico? Porque a gente vai entrar nele. Condensação do campo espaço-tempo-consciência. O que seria isso? Seria o que a gente chama de material, de sólido. Não digo de sólido, né? Mas de material. Então o campo ele oscila, ele vibra, ele tem intensidade, manifestando diferentes estados em sua estrutura, diferentes níveis de percepção do mesmo, ou seja, consciência. Diferentes pontos do todo sendo todo. Então aí a gente pode ver, como a gente já viu em aulas anteriores, diferentes escalas, os mesmos padrões, as mesmas, a energia sendo, né, vamos dizer assim, desacelerada em termos de luz. Luz, lembra até LED, ó. Tela LED, lembra até essa questão da holografia. Então, tudo sendo onda, sendo luz, tudo sendo os bits ali oscilando, gerando esse movimento, vão gerar isso sendo condensado para a nossa realidade, nossa dimensão, nossa densidade de realidade, vai gerar o que a gente chama de material. E a gente vai vendo que independe das escalas, os padrões estão aí. A geometria está aí. Olha aí de novo o floco de neve aí, né? A água se solidificando e a água não congela no nada. Lembra que eu botei até uma imagem de uma cuba de gelo mostrando que a energia, quando ela muda de estado, ela mostra, ela está dentro de uma geometria, de uma forma. Então a água, numa cuba de gelo, ela vai se solidificar de acordo com a forma da cuba de gelo. Se é uma cuba de bichinhos, vão formar gelo de bichinhos. Se são quadrados, de cubinhos. E a geometria, como a água está mostrando. A nossa cuba é assim. É a flor da vida. É a matriz vetorial do equilíbrio, expandindo fractalmente. Então a aula, esse elemento da vida, ou a água, esse elemento da vida, nos dá uma aula de como é a nossa estrutura universal, gerando uma possível holografia consciencial. Agora vamos viajar mais um pouquinho. Vou ler antes isso aqui com vocês. Ó. Consciência é a perspectiva referencial do todo em um ponto do mesmo, ou seja, tudo é consciência latente. Eu achei interessante essa imagem aí de Matrix, onde Neo, certo? Está sendo representado por vários pontos da Matrix. Ele é uma consciência, certo? Ele é um programa. Ah, você não acho que não entendeu Matrix. Assista, recomendo até o canal Red Pill, fez uma compilação legal de algumas ideias na internet, explicação sobre o filme Matrix, tá? Assista. Então, Neo, sendo um programa, ele é uma consciência, não deixa de ser programada dentro da Matrix. Você é um programa. Você não carrega seus instintos. Nós nascemos dentro de uma programação. Então, nós não deixamos de estar em uma Matrix. Matrix é essa que é pixelada, que existem os bits. Nós estamos vendo que a nossa existência também é assim. Ou seja, vou ler com vocês, a nossa percepção da realidade é sempre uma conversão de diferentes enlaces de percepção para a escala atual. Nossa consciência é resultado da experiência coparticipativa de consciências em diferentes estágios, sensores de realidade. O que eu quero dizer com diferentes enlaces de percepção? Enlaces é tipos de sensores diferentes. Eu tenho um sensor que vê uma forma que, né, converte para um outro meio físico ou outra forma. Então essa diferença de enlace aí, muitas consciências estão fazendo isso, tá? Então nós temos essa caixinha limitada dos sensores, mas coexistindo com outras consciências que têm sensores, percepções de realidade diferentes. Então essa coparticipação vai fazendo com que a gente vá aumentando cada vez mais a nossa compreensão. E esse limitante do campo-tempo, ou seja, do próprio universo, é o que a gente chama de consciência. Por exemplo, eu sou, Rodrigo, uma singularidade que estou, singularidade essa, aqui ó, preenchida por esse espaço finito chamado corpo humano Rodrigo. Quem sou eu? Eu sou eu. Eu sou aquele que sou. Hoje, na experiência Rodrigo, no espaço-tempo, tá? Emanando informação, recebendo informação. Emanando energia, recebendo energia. E fazendo parte, ó, desse universo infinito, onde da minha percepção, onde eu estou parado em relação a mim mesmo, lembra que a gente falou? Mas eu estou vendo tudo se movimentando. Nada está parado em relação a mim, a não ser eu mesmo. Então, consciência seria justamente isso. Seria um resultado de um ponto que já tem a capacidade de perceber o que está
ao seu redor, tá? Então, no fundo, tudo é consciência latente. Tá? O que pra gente hoje não é consciência, para um outro tipo de percepção ou escala de percepção, pode até ser. Então, continuando aí sobre a holografia consciencial, ó, sendo energia a unidade ínfima do universo, constituinte do tudo, consciência seria então a própria energia, visto todos os pontos deterem o todo em si, ou seja, a propriedade fractal. Então, energia não como qualidade da matéria, mas sim como unidade básica do universo. Sendo assim, consciência um estado, olha essa definição, sendo consciência um estado quantitativo e qualitativo da energia em referencial. Tá? Eu não coloco aí a fonte dessas sentenças porque foi eu que criei, tá? Foi do universo. Então, nossa realidade é feita de energia desacelerada a uma escala de vibração-frequência. Coexistimos em um espectro de vibração. Tá? Então, isso é consciência. A consciência é uma manifestação do todo. E qual é o seu elemento? Energia. Já começando a ficar legal, né? Tá tão legal que acabou, ó, que beleza. A viagem do conhecimento continua. Gente, muito obrigado mais uma vez. Mais uma aulinha aqui no nosso caminho universo, nesse caminho da percepção macro das coisas. No segundo nível, de 3 níveis, na nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero a participação de vocês. Afinal de contas, eu quero aprender com vocês também. Então, deixem aqui seus comentários. Elogios sempre são motivacionais, são muito bem-vindos. Críticas construtivas também. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Em breve aí a próxima aula. Vamos falar um pouco também sobre um elemento bem interessante na próxima aula. Uma aula certamente até difícil, mas muito legal, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até a próxima, hein? Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas fiquem em paz. Abração.